Mas amém. Falei a eles, irmãos, nós estamos sempre aqui tendo a oportunidade de falar de Cristo e eu me sinto muito alegre, muito honrado por ainda assim ter dos irmãos, receber dos irmãos este convite para estar falando à igreja do amor de Cristo. Então, muito obrigado à Secretaria de Missões, à presidência, à diretoria, todo o grupo que trabalha e toda a igreja, que é a extensão dessa Secretaria de Missões. Todos nós fazemos parte, em nome de Jesus. Salmo 126, quem achou diz amém. Está escrito assim na palavra do Senhor: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, ou quando o Senhor restaurou do cativeiro, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Os irmãos podem estar assentados, nós já oramos ao Senhor e toda a igreja, em nome de Jesus, faz parte desse projeto missionário. Hoje mesmo, dentre as documentações que estão dentro do envelope que foi entregue aos nossos irmãos e irmãs que se fizeram membros da igreja no dia de hoje, junto com a credencial de membro, junto com o certificado de batismo, está também acompanhando ali um envelope de dízimo, porque nós ouvimos pela palavra de Deus que devemos ser gratos a Deus por tudo que Ele nos abençoa, e esta é uma das formas que nós temos de agradecer a Deus, devolvendo à casa do Senhor os dízimos, porque necessários são, porque por mais que seja bom e o nosso interesse seja bom aqui, a Light continua cobrando a conta de luz todo mês. Os bancos que nós nos assentamos neles, o dono da marcenaria não nos deu, porque estávamos nos reunindo como igreja. Foram comprados. E todas as obras que são feitas aqui necessitam de recursos financeiros e estes não são mantidos pelos deputados, vereadores ou por nenhuma iniciativa política. Quem mantém é Deus, através dos servos dele. Nós, que somos abençoados com saúde, com condição de trabalho, e em sinal de gratidão devolvemos a Deus uma pequena parte daquilo que Ele nos abençoa de tão bom grado. E gratos somos quando fazemos isso. Trazemos com alegria, trazemos com louvor, porque reconhecemos que se não fora o Senhor, o que seria de nós? Amém, igreja? Glória a Deus. Então, aquele que contribui também está fazendo parte desta obra missionária. Os irmãos notem a minha voz já bem desgastada e eu vou tentar me conter para falar nesse tom e não ir com ela assim até o fim, Esse texto tem sido pregado aqui no decorrer deste mês e nós ontem ouvimos e temos ouvido agora no encontro de missões, e o Senhor também ao meu coração trouxe esta verdade que está contido nesta palavra. E no Salmo 126, irmãos, nós temos o salmista declarando ao Senhor, e a epígrafe do texto diz que Deus é louvado porque retirou do cativeiro o seu povo. Então, logo aqui no início desse salmo, desse cântico,
nós reconhecemos e entendemos que este salmo é um salmo como os outros, de louvor a Deus, e ele se faz pela vitória que Deus deu ao povo, retornando-os do cativeiro babilônico. E aqui, irmãos, no livro dos Salmos, nós temos algumas pessoas ou corais se reunindo para adorar a Deus, para louvar ao Senhor. E este louvor, em alguns momentos, se faz em sinal de oração, louvores em oração, de clamor por misericórdia, por ajuda. Em alguns momentos vamos ver os salmistas pedindo a Deus socorro. Em alguns momentos vamos ouvir os salmistas louvando a Deus, pedindo para que Deus se apresse em socorrê-los. Enfim, os salmos são louvores ao Senhor, entoados a Deus, em momentos distintos. Cada um aqui vai expressar o louvor a Deus mediante a condição, o momento em que está vivendo. Pois bem, no Salmo 126, temos então este louvor a Deus em sinal de gratidão. E o Salmo diz que quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. O louvor, irmãos, é uma forma de nos expressarmos diante do nosso Deus. Através do louvor, nós declaramos a Deus a nossa gratidão. Através do louvor, nós glorificamos ao nome do Senhor. Através do louvor, nós declaramos a Ele o nosso amor, a nossa devoção. Quando a igreja, na parte inicial do culto, na devocional, entoou cânticos ao Senhor, assim o estávamos fazendo. Em alguns momentos dos louvores, dissemos a Deus que o amamos, que Ele é bom. Nós reconhecemos que desde o ventre da nossa mãe Ele nos conhece. Nós cantamos assim nesta noite. Nós cantamos Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quando nós dissemos que a igreja vai ser arrebatada, nós cantamos ao Senhor. E é importante que a igreja entenda que o louvor a Deus é diferente de música ou de qualquer tipo de expressão vocal. Quando nós louvamos a Deus, o louvor ele não apenas expressa a sonoridade da voz. O louvor a Deus, ele apenas não usa as partes físicas do nosso corpo. O louvor a Deus, na verdade, na bem verdade, ele deve ser feito a Deus, como disse o próprio Jesus, em espírito e em verdade. Porque é isso que o Senhor Deus procura na terra. Aqueles que o adoram. Aqueles que na adoração, e dentro da adoração, nós vamos ter também o louvor. Então, quando nós entendemos que vamos adorar a Deus através do louvor, o nosso louvor não pode ser apenas uma expressão física, mas o nosso louvor deve ser uma expressão da nossa alma, do nosso coração. Quando eu digo a Deus que perto eu quero estar, eu tenho que pôr a minha alma em dizer que perto eu quero estar. Quando eu digo a Deus que eu quero servi-lo cada vez mais, que eu quero obedecê-lo cada vez mais, se isso é um louvor, isso deve ser feito de forma racional. Isso deve ser feito em espírito e em verdade. Aleluia. E aqui, irmãos, nós já entendemos então que quando o apóstolo Tiago escreve a sua carta universal, ele orienta a igreja, ele diz: olha, está alguém entre vós contente? Cante louvores. Aleluia. Está alguém doente? Chame os presbíteros. Está alguém aflito? Ore. É a orientação de Deus para nós. Então, quando nós nos reunimos ao Senhor, diante de Deus, nós como igreja louvamos a Ele. Mas ponha sentido no que você adora a Deus através do louvor.
porque o Senhor está com os olhos atentos ao que nós falamos. E o Senhor sonda os nossos corações. Quando a primeira oração do culto coletivo é feita, o Senhor se inclina para este endereço. E quando nós começamos a cantar, lembre-se de que o Senhor contempla o nosso ontem, hoje e o amanhã, como se fosse agora. Ele é o Deus do ontem, hoje e é para sempre. Então Ele sabe muito bem quando a minha boca manifesta algo, mas o meu coração está longe do que eu estou falando ao Senhor no louvor. É importante louvarmos a Deus em espírito e em verdade. E é importante que esse louvor seja da alma, porque o Deus que nos contempla quando nos olha, adorando, louvando a Ele em espírito e em verdade, e Ele recebe, Ele percebe que neste louvor há sinceridade, que neste louvor há verdade, então isso chega como cheiro suave às narinas do Senhor. E disse o Senhor que Ele tem prazer em responder a oração e o clamor do seu povo. Então nós adoramos a Deus através do louvor. Esses irmãos, no Salmo 126, o salmista, ele louva a Deus por gratidão. Eles estão felizes, eles estão alegres e eles estão dizendo: a nossa boca se encheu de riso. Aleluia, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Oh, irmãos, como é bom receber de Deus a restauração. Como é bom receber de Deus resposta às nossas orações. Como é bom estar alegre por perceber que Deus está trabalhando em nosso favor. Como na noite de hoje recebemos 7 irmãos como membros desta igreja. E eu penso que não é possível que aqueles que estão diante do Senhor estejam indiferentes a isso. Porque são jovens que o mundo está investindo pesado, que Satanás está investindo pesado. Mas nós louvamos ao Senhor nesta noite, porque na manhã deste domingo, publicamente, esses 7 jovens desceram as águas batismais e declararam diante de todas as pessoas que estavam ali. E estão declarando diante da igreja, e estarão declarando diante do mundo que Jesus é o Senhor, que Deus é bom, e não há outro a não ser o nosso Deus, que mereça o nosso louvor e a nossa adoração. Por isso estamos alegres. Por isso estamos alegres, porque o Senhor está fazendo uma grande obra. Pois bem, eles vão louvar ao Senhor, e quando eles louvam no Salmo 126, eles vão dizer: quando o Senhor trouxe do cativeiro. É importante, como eu disse, nós nos atentarmos. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, ele disse que o que Deus espera de nós é que nos apresentemos a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Então, irmãos, é importante que na nossa manifestação de louvor tenhamos ciência do que estamos agradecendo a Deus e a quem estamos endereçando esse louvor. Eles vão dizer: quando o Senhor trouxe do cativeiro, ou quando o Senhor restaurou. O povo aqui nesse louvor, o salmista, ele é muito bem entendido em expressar quem foi que trouxe esses irmãos do cativeiro. Eles declaram: quando o Senhor trouxe. Quando o Senhor trouxe. E é interessante porque Deus usou um rei por nome Ciro para ser um instrumento de Deus para a ação de trazer, de dar liberdade a esse povo. Deus, em alguns momentos, vai usar Esdras, vai usar Neemias, Deus vai usar Ciro II. Mas, independente de quem Deus vai usar para ser um instrumento dele, para a operação deste milagre, eles vão reconhecer: quando o Senhor trouxe,
restauração para Sião. Aleluia! Não foi o rei, não foram os homens, quem nos restaurou foi o Senhor. Quem nos restaurou foi o Senhor. Quem operou com mão forte foi o Senhor. Foi o Senhor quem fez. Foi o Senhor quem usou. Foi o Senhor quem deu poder. Foi o Senhor quem deu a ordem. Foi o Senhor quem inspirou. Foi o Senhor quem moveu. Foi o Senhor quem agiu. É o Senhor quem faz. É o Senhor quem opera. É o Senhor quem dá ordem. E quando o Senhor ordena, não há quem possa impedir a ordem que o Senhor ele dá. Aleluia! A nossa gratidão, aleluia, a gratidão desses irmãos, ela é ao Senhor. Quando o Senhor restaurou, é importante nos lembrarmos de quem nos tirou do cativeiro. Eles se lembram de quem os tirou do cativeiro babilônico. Esse cativeiro, irmãos, o fim desse cativeiro se deu por um longo período também. Eles reconhecem que foi o Senhor que os tirou de lá. Porque, na bem da verdade, eles também sabem que foi o Senhor quem permitiu que eles estivessem lá. Oh, glória, irmãos, igreja. A gente lê aquele versículo de Romanos, capítulo 8, se eu não me engano, 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas, às vezes, nos falta, por conta da nossa natureza humana, nos falta fé para crer no que lemos. Porque há alguns momentos que nós pensamos que, na verdade, o que está nos sobrevindo ou nos acontecendo como povo de Deus, fugiu do controle de Deus, fugiu da condição de Deus se mover, ou passou daquilo que é o limite que Deus permite. Mas é importante nos lembrarmos, irmãos, que todas as coisas realmente são todas as coisas. Não está escrito algumas coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Se isso estivesse escrito, eu podia pensar que algumas são e outras não. Mas como está escrito que todas as coisas cooperam, então são todas as coisas mesmo. São todas as coisas. Na ocasião do cativeiro que o povo de Israel sofreu na Babilônia, eles estavam cativos, longe da terra natal. Mas ali eles estavam porque o Senhor foi quem permitiu que eles ali estivessem. A verdade é que durante muitos anos, para nós sermos talvez um pouco específicos, depois do reinado de Davi, desde que Salomão ascende ao trono de Israel, o povo, através do seu rei, começa a declinar em obediência a Deus. Eles começam a desobedecer a Deus de forma constante, contínua. E Deus sempre diz ao seu povo: ei, arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. E o povo ouve a voz de Deus, mas permanece nas mesmas práticas. A idolatria penetra o lugar aonde a adoração ao único Deus vivo e verdadeiro deveria ser feita. E Deus está usando os seus profetas para dizer: arrependam-se. Os profetas falaram, a palavra de Deus foi anunciada, mas eles não foram ouvidos. Pelo contrário, no tempo dos reis, os profetas, homens que Deus levantava como voz dele no meio do povo, falavam ao povo, mas o povo rejeitava a voz daqueles que eram levantados por Deus. E até mesmo os reis faziam com que esses profetas sofressem, porque o que eles diziam não condizia com aquilo que o rei queria fazer. As práticas que o rei queria ter, o profeta que Deus levantava vinha e dizia: assim diz o Senhor, arrependam-se desse mal, arrependam-se desse pecado.
Isso não é o que Deus quer que seja feito entre o povo dele. Mas, ao invés de ouvir a voz de Deus, ao invés de se arrependerem dos seus pecados, eles maltratavam os profetas. Eles açoitavam os profetas. Eu vejo pessoas dizendo aí, esticando o peito, com muito orgulho, e nós devemos ter orgulho de dizer que somos profetas de Deus. Mas às vezes com a falta da consciência do que é ser um profeta levantado por Deus. Afinal, o profeta, ele não fala aquilo que ele quer falar. Ele entrega a mensagem recebida por Deus. E agora, como a palavra revelada está na Bíblia, o profeta, ele fala o que está escrito na palavra de Deus. Ele não fala aquilo que eu quero ouvir ou você quer ouvir por muitas vezes. Mas ele precisa dizer, assim diz o Senhor, e revelar aquilo que Deus disse. E se Deus disse não ao pecado, aquele que fala em nome de Deus vai ter que continuar dizendo não ao pecado. Se Deus está dizendo não a isso, é não a isso. Ainda que o meu coração queira ouvir um sim, aqueles que são levantados para anunciar a verdade do Evangelho precisam continuar dizendo aquilo que Deus estabeleceu. O povo de Israel não deu crédito. E aí Deus foi avisando, olha, vocês vão ser destruídos. Vocês vão ser assolados, vocês vão sofrer. Deus levanta, irmãos, o profeta Jeremias, que na verdade estava sendo preparado para ser sacerdote. Jeremias estava sendo preparado para ser sacerdote, ele vinha de uma família de sacerdotes. Mas Deus diz a Jeremias, ei, você vai ser profeta. E Jeremias sabia do desafio que era, porque o rei não queria ouvir o que Deus tinha para dizer. O rei queria ouvir qualquer coisa, mas ele não queria ouvir o que Deus tinha para dizer. Mas Deus chama Jeremias e diz, eu vou pôr a palavra na sua boca e você vai dizer o que eu tenho para dizer para o povo e vai dizer o que eu tenho para dizer para o rei. O Jeremias, ele vai ser confrontado porque a vontade dele é ser sacerdote. Mas Deus diz, você vai precisar anunciar a minha palavra. E ele chega diante do rei e ele vai dizer aquilo que Deus manda. O rei vai expulsá-lo. Outrora o rei vai colocá-lo dentro de um poço. Outrora ele vai ser agredido fisicamente. Porque galardão de profeta é isso, irmão. Galardão de profeta é isso. Nós já ouvimos aqui, na terra, se prepare, igreja do Senhor, porque o Senhor quer nos revestir de poder. Porque para poder receber o galardão de profeta na terra, só sendo cheio do Espírito Santo de Deus mesmo. Porque o que Deus preparou para a igreja dele não são as luzes, nem os holofotes e nem os tapinhas nas costas. O que Deus preparou para a igreja dele é anunciar o Evangelho que vai contra o que o mundo prega, o Evangelho que vai contra a natureza do homem deseja, o Evangelho que arrebenta com a estrutura do homem, mas é o Evangelho que produz vida na alma, que produz paz no espírito. Aleluia, aleluia. Jesus disse, vocês querem vir? Venham, mas olha, o Filho do Homem não tem nem aonde reclinar a cabeça. Oh Senhor Jesus. Jeremias é levantado como um profeta para anunciar e para levar uma palavra de verdade ao povo. Mas entende, irmão, tem um determinado momento na vida de Jeremias que Jeremias vai dizer assim, Senhor, o Senhor me iludiu e eu fiquei iludido. O Senhor é mais forte do que eu e o Senhor prevaleceu. É porque quando Deus chama Jeremias, na expectativa do coração de Jeremias não, eu vou ser profeta então, né? Já que eu não vou poder ser sacerdote, eu vou falar em nome do Senhor. Mas a expectativa de quem fala em nome do Senhor, irmãos, é compartilhar da mensagem de Deus e ver o povo todo abraçando a palavra. Quem recebe uma palavra de Deus no coração fica doido para compartilhar ela. Porque a pessoa pensa assim, eu vou falar isso em nome de Deus, e isso é tão bom,
e todo mundo vai abraçar essa palavra. Quem estava errado vai se endireitar, quem está fazendo o que não pode vai passar a fazer o que é certo, porque afinal de contas, esse caminho vai levar todo mundo para um bom lugar, vai levar todo mundo para perto de Deus, vai fazer com que as pessoas não sofram a consequência do pecado, vai produzir vida no coração. Eita glória, eu tenho uma palavra de Deus. Mas só que quando Jeremias compartilha dessa palavra, ele não tem o apoio do rei, ele não tem diante dos homens a aceitação, porque o coração do povo de Israel estava longe de Deus. O que eles menos queriam para aquele momento era ouvir a voz de Deus. O que eles queriam era viver a idolatria. O que eles queriam era viver os prazeres daquele tempo. O que eles queriam era viver uma vida sem limite. Era viver uma vida na devassidão da carne, aproveitando os prazeres do mundo. Mas Deus chamou Israel para ser povo dele. Você lembra o que Deus fez com Abraão? Irmão, você acha que o povo de Israel tinha o direito de virar as costas para Deus? Me diga você acha que o povo de Israel tinha direito de virar as costas para Deus? Uma vez que Deus chama Abraão e diz: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Deus chama Abraão, leva Abraão para uma terra que mana leite e mel, abre o ventre de uma mulher estéril, já de idade avançada. Deus cuida do povo, Deus zela do povo, Deus é coluna de fogo à noite, Deus é nuvem de dia, Deus abre o mar, Deus faz cair comida do céu, Deus faz a roupa não ficar velha, Deus faz água sair da rocha, Deus cuida do povo dele. É Deus quem sustentou esse povo. Foi Deus quem guardou esse povo. Foi Deus quem disse: vocês serão para mim um povo particular. Eu vou cuidar de vocês. Ai de quem tocar em vocês. Deus falou: Abraão, quem você abençoar, eu abençoo. Onde você estiver, eu vou estar junto. Agora o povo vira as costas para Deus, irmãos. Mas foi isso que eles fizeram. Mas Deus disse: Abraão, eu vou fazer de você um grande povo. E eu vou habitar no meio de você. Irmãos, e depois que Deus falou, está falado. Deus é soberano. Deus tem o jeito dele de fazer, mas uma coisa é certa: Deus não volta atrás na palavra dele. Se precisar quebrar, ele quebra e ele faz de novo. Se precisar desfazer, ele desfaz, mas ele faz de novo, porque ele é o Deus, ele é quem faz, ele é quem pode, mas ele vai cumprir a vontade dele. O povo virou as costas, eles estão de problema não, Jeremias. Tem problema não, diz a eles que eu vou permitir que os inimigos venham. Eu vou permitir que eles sejam sitiados. Eu vou permitir que eles estejam assolados. Eu vou permitir a dor. Eu vou permitir a dor. Mas não se preocupe, eu vou restaurar esse povo, porque eles são meu povo. Jeremias prega, o cativeiro vem. Na primeira levada, o rei da Babilônia leva com ele alguns moços. Nós ouvimos sobre Daniel. Ele também leva um homem por nome de Ezequiel. Quando ele leva Ezequiel, Ezequiel também ia ser sacerdote. Mas Deus fala: Ezequiel, eu vou precisar de você como profeta. Esquece esse negócio de sacerdote, você vai ter que ser profeta. Porque Jeremias Jeremias não foi levado ao cativeiro. Onde Jeremias vai ficar? Jeremias vai ficar em Judá. Agora eu preciso de alguém lá na Babilônia para falar em meu nome. Porque eu preciso de lembrar o povo. A dor vai vir, mas lembra eles que eu vou restaurar o povo. Eu vou restaurar eles. Jeremias agora está em Judá. Uma cidade agora já com muitos moradores levados como escravos. Mas Jeremias está lá. E ele está olhando a situação. E ele está dizendo para os que ficaram: Deus está mandando dizer: não chorem, não se desesperem, porque Deus vai restaurar.
Que o choro não seja um choro de desesperança, mas que seja um choro de esperança. Clamem a Deus, porque Deus está dizendo, o que parece que acabou, Deus está dizendo, não acabou. Eu estou tratando, eu estou cuidando, eu estou fazendo ser o que eu disse que vai ser. Ezequiel está lá na Babilônia, falando para os exilados de lá, Deus vai restaurar. Deus vai restaurar. Irmãos, Deus está dizendo, através de Jeremias, através de Ezequiel, que Ele iria trazer o povo de volta, para lhes trazer uma palavra de esperança, para dizer a eles que mesmo na dor, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, estava os vendo, e que aquele cativeiro não estava fugindo ao controle de Deus, não estava fugindo da soberania de Deus. Note, irmãos, que Deus é soberano. Deus é soberano. Nós olhamos aqui que Deus faz acontecer. O profeta Isaías, escute isso, quase cerca de 200 anos antes de Ciro nascer, Deus usa Isaías e diz assim: eu vou libertar o meu povo. Diz ao povo que eu vou libertar, eles vão sofrer um cativeiro. Mas um homem por nome de Ciro, ele vai ser levantado. E dele eu vou fazer instrumento para trazer o povo de volta à terra que mana leite e mel. Mas você tem noção do que é isso? 200 anos na história se passaram, mas a palavra de Deus permaneceu de pé, porque Deus é o Deus que cuida da história, Ele cuida dos detalhes, Ele cuida das minúcias, Ele é o Deus que governa sobre tudo e sobre todos, para cumprir os planos e projetos dEle. Ele é soberano. Nós hoje, para nossos dias, vivemos dias de caos, vivemos dias de desespero, dias onde a gente olha para a igreja que é o Israel de Deus, e alguns irmãos mais antigos vão dizer: meu Senhor, para onde nós vamos ir? Aonde nós vamos parar? O que está acontecendo? Parece que está tudo meio bagunçado, está tudo meio de qualquer jeito. Irmãos, o Deus em cuja presença estamos, Ele é o Deus que continua soberano, Ele continua governando, Ele continua sentado sobre um alto e sublime trono. E Deus, ao longo dos anos e das gerações, tem usado homens e mulheres com uma palavra profética nos lábios, dizendo: prepara-te, Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Assim como os profetas disseram que um dia Jesus viria em forma de homem, subiria a cruz, morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. Assim nós temos ouvido a palavra de Deus sendo anunciada, dizendo que Jesus irá voltar para buscar a sua igreja. Que Jesus irá voltar para buscar a sua igreja. E Deus requer de nós santidade, Deus requer de nós compromisso, Deus requer de nós adoração, Deus requer de nós serviço. Porém, a impressão que temos é de que quanto mais o tempo passa, muitos se afastam cada vez mais do propósito de Deus, da palavra liberada da parte de Deus. Mas o Senhor, assim como fez com Israel no Antigo Testamento, Ele está nos dando a oportunidade agora de novo. Ele está levantando pessoas para dizer: é tempo de estarmos com as lamparinas acesas, é tempo de estarmos com as vestes limpas, é tempo de nos abraçarmos com o Senhor, é tempo de nos dedicarmos a buscar o Espírito Santo de Deus, é tempo de nos achegarmos ao Senhor, porque ainda é tempo disso. Mas buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ele é o restaurador da igreja. Ele foi o restaurador de Israel. Quem levou o povo de volta para a terra prometida foi Deus.
E quem restaura a igreja do Senhor é o próprio Senhor. Quem opera na igreja, o querer e o efetuar é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem restaura. Estamos falando de restauração, então temos que falar do restaurador. O restaurador está aqui nesta noite. O restaurador, ele é bom. O restaurador, ele é misericordioso. O restaurador, ele é benigno. O restaurador, ele ama. O restaurador, ele tem graça. O restaurador, ele dá oportunidade. O restaurador, ele permite cultos da igreja reunida para dizer a você: eu te chamei, eu te escolhi, eu te santifiquei. Tu és meu povo, tu és minha igreja. E por bom preço eu te comprei. Por bom preço eu te remi. E a pergunta que eu fiz agora há pouco, sobre o povo de Israel que virou as costas para Deus, eu faço ela a igreja do Senhor dos tempos atuais. Seria justo virarmos as costas à vontade de Deus, uma vez que Ele verteu sangue na cruz para nos purificar dos nossos pecados? Seria justo vivermos a nossa própria vontade e não entender que a vontade de Deus é que deve ser a minha prioridade, que os propósitos de Deus devem ser a minha primazia, que antes de viver os meus sonhos, eu preciso viver os sonhos dele, porque foi ele que desceu da glória, foi ele que subiu ao madeiro, foi ele que foi cravado lá. Aleluia! Foi ele. E é Ele quem está nos dizendo: eu vos fiz igreja, eu vos fiz meu povo. E para que eu vos fiz igreja? Para que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja do Senhor. Há muitos perecendo, há muitos morrendo, há muitos se perdendo. E Jesus morreu por eles. E nós, igreja do Senhor, povo de Deus, nós somos o povo que Deus deixou aqui, ainda com este propósito de anunciar que há salvação em Jesus Cristo, de anunciar que este tempo é tempo de restauração. E você talvez vai dizer: pastor, mas as pessoas estão ouvindo isso para tudo enquanto é lado, mas elas não querem Jesus. Ei, se Jesus não voltou, hoje teve batismo, se Jesus não voltar daqui a alguns dias, vai ter mais batismo, ainda tem muitas almas para serem ganhas, ainda há campos brancos, ainda a seara está posta. E é com você e comigo que Jesus conta para essa responsabilidade. E se isso não acontece, Deus permite. Deus permite. Deus permite que as situações se apertem. Deus permite, porque é Ele quem nos restaura. Irmãos, Ele é soberano. Quando Ele disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, elas não vão prevalecer contra a igreja. Escute isso. A igreja primitiva, ela começou. Os heróis da fé dos nossos séculos recentes vieram. Muitos foram comidos na arena por leões. Muitos foram apedrejados. Alguns foram crucificados de cabeça para baixo por pregar o evangelho. A igreja se corrompeu ao longo dos anos. Os anos se passaram. Alguns homens se venderam ao sistema. Mas Jesus, irmãos, Ele é soberano. Deus é soberano, igreja. Ai, de tempo em tempo Deus restaura. De tempo em tempo Deus levanta alguém. De tempo em tempo Deus faz arder no coração de alguém a chama. Ah, irmão, e quando Deus faz a chama arder, começa um fogo. É uma chama, ela vai encostando na outra. É uma lenha se apegando na outra. Daqui a pouco o fogo pega. E daqui a pouco o fogo se alastra. E daqui a pouco a notícia vai contada. Ei, você ouviu? Jesus está operando milagre num país tal. Você ouviu que lá no país de Gales o povo está se arrependendo? Você ouviu que tem um povo lá na África que está se rendendo a Cristo? É alguém
É o mover do Espírito Santo. Você ouviu que Deus está operando maravilha? Essa restauração não se faz, irmãos, por força de homem. Não é por força humana. Não são concílios humanos que fazem com que a restauração aconteça. Irmãos, para resolver a nossa situação e a situação do povo de Deus, não são necessários concílios humanos. Barganha. Nós não resolvemos, Deus não age sobre a igreja com esses meios. Não é assim que Deus opera. Se nós queremos ser restaurados, não se preocupe. Para onde a condição do governo está indo? Porque a igreja nunca foi restaurada com concílios políticos. A igreja nunca foi restaurada porque os líderes dela se afiliaram ao partido político, pensando que esse partido político fosse restaurar a igreja do Senhor. Irmãos, o homem ele é falho, seja quem for, seja eu o candidato que você quiser apoiar, eu sou falho, eu sou pecador, eu erro, eu mudo, eu posso transgredir. A restauração não é feita por homens, a restauração é feita quando a igreja se põe a buscar ao Senhor. A igreja restaurada, quando ela não procura apoio de homens, mas quando ela entende que só tem um que pode restaurá-la, e ele se chama Jeová Jiré, o Yahvé Sabaote, o Senhor dos exércitos. É Ele quem restaura a igreja. Mas pastor, está acontecendo isso, estão fazendo aquilo. O meu Deus é forte, a mão dele é poderosa, e se ele agir, se ele der uma palavra, não se engane, Pedro foi tentar defender Jesus. Jesus falou: Pedro, quem é você para me defender, Pedro? Quem é você para me defender, Pedro? Para de usar desculpa da sua impulsividade para poder dizer que isso é por minha causa, Pedro. Tem gente que tem o coração no dinheiro e fica falando que está fazendo aliança para defender a causa de Deus. Deus não precisa que o defendam. Deus quer ser adorado. O que Deus quer é que a igreja reconheça que Ele é Senhor, que Ele é Senhor, que Ele é Senhor. A igreja não precisa de advogado humano, porque o advogado dos advogados está à direita do Deus Pai, e é Ele quem intercede pela igreja. Você está com medo do que vai acontecer? Você está com medo das leis que vão aprovar? Faça uma coisa. O salmista disse: aqueles que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aqueles que semeiam em lágrimas cegarão em alegria. O que é isso, pastor? Dobre os seus joelhos, derrame lágrimas diante do Senhor e diga: Deus, o Senhor está vendo a condição do mundo, o Senhor está vendo o que eles estão fazendo, o Senhor está vendo aonde está indo a situação. Trabalha, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Opera, Senhor. Mas eu estou dizendo de uma comoção da igreja, de um mover sobre a igreja, do Espírito Santo trabalhando no coração dela, no coração dele, no coração dele, no coração dela. É o mover do Espírito Santo. Quando o salmista disse: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida. Ô irmão, voltará sem o quê? Sem dúvida. Pastor, será que vai funcionar assim mesmo? Será que se a gente orar, Deus move? Será que se a gente orar, o céu se abre?
Será que se a gente orar, Deus ainda fecha a boca do leão? Será que se a gente orar, ele ainda entra na fornalha, aquecida 7 vezes? Será que se a gente orar, ele muda decreto, ele muda ordem? Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele é o mesmo para sempre. O Deus que entrou na fornalha com Misael, Ananias e Azarias é o Deus que está pronto a pelejar com você, a lutar com você, a te ajudar. É o mesmo Deus, é o mesmo Deus que restaura, e ele está interessado em restaurar a igreja dele. Ele está interessado em restaurar a igreja dele. É ele quem fez a promessa sobre a igreja. É ele quem fez. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É um tempo de avivamento chegando, irmãos. É um tempo de restauração. Eu profetizo que na sua casa, que na sua família, os valores do Jeová Jiré vão continuar de pé. Eu profetizo que não há ferramenta preparada que vai prevalecer lá. Eu profetizo que sua família será guardada por Deus. Eu profetizo que nenhuma obra de Satanás vai prosperar lá. Em nome de Jesus. Você crê nisso, irmãos? Há um tempo de avivamento chegando de Deus. E Deus quer fazer isso, sabe por quê? Porque Ele está às portas. Irmãos, Jesus está às portas. Eu sei que você está ouvindo isso com certa constância, mas Ele está às portas. Eu sei que a nossa carne é fraca. Eu sei que nós somos pecadores e falhos. Eu sei que é um tempo que nós olhamos o que está acontecendo no mundo. Eu sei que é um tempo em que as redes sociais, elas estão influenciando as pessoas que se chamam pelo nome do Senhor. Eu sei que o nosso tempo está meio dividido nos últimos dias. Eu sei que o tempo que é para dar ao Senhor, nós estamos divididos com muitas coisas. Eu sei. Eu estou inserido no mesmo contexto que você. Mas eu ouço uma reunião como essa. Eu ouço um tema sugerido como esse. Eu ouço as palavras que Deus tem direcionado à igreja nos últimos dias. E eu prefiro crer que é Deus que está movendo o coração do povo. Alguém vai pensar, isso é palavra encomendada. Pode até ser encomendada, mas não é por mim nem pelos ministros que estão aqui. Quem encomendou essa palavra foi o Espírito Santo de Deus. E Ele a encomendou porque Ele te ama e porque Ele me ama. O salmista Asaf, a gente termina, ele disse que estava olhando, ele estava olhando a prosperidade dos ímpios. Sabe quando você fica olhando e falando assim, olha só essa daqui, olha lá. Não teme a Deus, está levando a vida de qualquer jeito. Olha lá, só foto na praia. Onde é que arruma dinheiro? Não é possível. Trabalho de domingo a domingo. Está sobrando dinheiro nem para comprar o X-Tudo do domingo. Como é que pode, Senhor? É filho de Belial, é filha de Belial. Não entrega, não devolve o dízimo. Senhor! Asaf passou por isso. Era líder do louvor. Ele começou a olhar. Se fosse hoje, estava olhando no telefone, no Instagram. Mas naquela época ele olhava, sei lá de onde ele olhava. Sei que ele viu o pessoal passando. Olha lá. Trocou de carro, olha lá. Olha lá. Viagem para a Europa, olha lá. Olha lá, foi para Cabo Frio de novo. Senhor, não sei o que está acontecendo não, quer saber? Meu pé está quase, ó. Ó, Senhor, meu pé está quase, ó, eu vou, Senhor, não dá mais. Mas antes de desviar, Senhor, eu vou no santuário. Hoje eu vou desviar.
Mas antes de desviar, eu vou adorar a Deus primeiro. Até que entrei no santuário de Deus. Salmo 73, verso 17. Quando ele entrou no santuário, diz a palavra: agora eu estou entendendo. Entendi agora. Eles não têm o Deus que eu tenho sobre a vida deles. Eles estão com os pés em lugares escorregadios. Eles estão andando, estão em pé. Mas a qualquer momento vai escorregar. Olha, Senhor, eu estou vendo o fim deles. O fim de quem anda longe de Deus é viver a eternidade sem Deus. E pior do que viver agora sem Deus é morrer sem Deus e passar a eternidade sem Ele. Aí ele termina o salmo dizendo: para eles eu não sei o que importa. O último verso do salmo ele diz: mas para mim, sabe o que é bom? Para mim, o bom é me aproximar de Deus. Para mim é chegar mais perto dele. O que me importa de verdade é estar mais próximo de Deus. Porque eu percebo que a mão dele está sobre a minha vida, que é ele quem me sustenta, que eu cheguei até aqui, não foi por ajuda de homens, eu cheguei até aqui, foi porque a graça dele me sustentou. Não era para eu estar aqui hoje, era para eu ter morrido, mas ele me deu graça, ele me libertou, ele me salvou, ele. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Oh, aleluia. Bom é me aproximar de Deus. Bom é me aproximar de Deus. Bom é me aproximar de Deus. Bom é ser restaurado por Deus. Bom é ser restaurado por Deus para servir a Deus. Para servir a Deus. O Pai está procurando os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E talvez a gente pense que adorar significa só cantar. Adorar significa servir. Adorar significa servir. Ei, você quer servir a Deus em espírito e em verdade? Oh, Senhor, eu quero te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Enquanto eu estiver trabalhando, eu quero estar adorando. Mas o que é isso? Eu vou estar cantando o hino? Nem sempre. Nem sempre você vai estar cantando. Às vezes vão te ofender na sua frente. E você vai adorar a Deus. Como você vai adorar a Deus? Você vai oferecer o perdão. Porque eu quero servir ao Senhor. E como é que eu sirvo? Eu sirvo a Deus perdoando. Eu sirvo a Deus ajudando aquele que me persegue. Como é que eu adoro a Deus? Eu adoro a Deus usando os recursos que Ele me deu para abençoar a vida daqueles que estão em condição difícil. Eu adoro a Deus sendo fiel a Deus nas minhas palavras, nas minhas atitudes e nos meus pensamentos. Eu adoro a Deus quando eu sirvo a Ele. Oh, aleluia, você quer ser restaurado por Deus? Em nome de Jesus, feche os teus olhos. Eleve o seu pensamento a Deus agora. Vamos orar ao Senhor. Se você pode fazer uma oração, faça. Se você quer orar, ore. Porque é assim que o povo de Deus é restaurado. Quando o povo de Deus entende, pelo Espírito Santo, a condição em que nós estamos.
E quando eu digo nós, irmãos, talvez você diga, pastor, tudo isso que o senhor disse eu estou fazendo. Mas talvez você entenda o contexto em que você está inserido. E talvez você, nesta noite, queira orar para que o mesmo que Deus fez na sua vida, Ele faça na vida de todos, Ele faça na vida daqueles que se chamam pelo seu nome. Vamos mover nesta noite os céus pela nossa oração. Vamos orar ao Senhor com um coração sincero. Vamos derramar diante do Senhor a nossa fé. Vamos nos achegar diante do Senhor em oração, crendo que Ele pode mudar a situação, que Ele pode salvar, como Ele salvou naquele dia que Pedro pregou, e mais de 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Você conhece alguém? Você conhece alguém que está perdido? Você conhece alguém que precisa que a graça de Deus o envolva? Você conhece alguém que precisa ser restaurado no coração, na mente? Você conhece alguém? Então nesta noite ore. Nesta noite ore. Oh Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos. Nós te louvamos por esses dias festivos, Senhor. Ó Deus, o homem não se restaura por si só. O homem não se restaura pela condição social. Meu Pai, o homem não se restaura pela saúde que tem. O homem, Senhor, não se restaura, meu Pai, pelo conhecimento e pela influência que ele exerce. Oh, Senhor, só o Senhor tem o poder de nos restaurar. Porque é o Senhor, aleluia, quem tem o poder de penetrar a alma, ao vazio de dentro. É o Senhor quem tem o poder, aleluia, de jogar por terra o desânimo. O Senhor é quem é a palavra. E a palavra ela é o martelo que esmiuça a pedra. Nós estamos aqui nesta noite por causa da tua palavra. Nós estamos, ó Pai, caminhando na tua presença por causa da tua palavra, Senhor. E nós estamos no fim desta reunião, nos achegando ao Senhor para orar e dizer ao Senhor que nós confiamos no teu poder. E nós queremos, ó Pai, aleluia, continuar cantando o cântico que entoamos nesta noite. Porque estamos felizes pelos jovens que desceram as águas batismais. Mas continuaremos a estar felizes pelas próximas pessoas que adentrarão por esta igreja, reconhecendo que o Senhor é Deus. Ó Deus, nós continuaremos te celebrando, porque hoje eu tive a alegria de descer as águas batismais o João, que é membro de uma casa, aonde na noite, no dia de hoje, ele como, ó Pai, o caçula da família, desceu as águas batismais. E hoje, ó Deus, o Pai pode declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu sei que esta não é a realidade de muitos aqui. Eu sei que há muitos aqui que estão aqui, mas que têm entes da família que, Senhor, não estão te servindo ainda. Nós não temos o poder de persuasão para penetrar na mente dessas pessoas, mas nós cremos no teu poder, Espírito Santo. Nós cremos que o Senhor é poderoso e que a tua palavra é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que ela penetra na alma e ela, Senhor, divide. Nós oramos para que nesta noite, Senhor, esta alegria seja vivida por mais e mais irmãos que servem ao Senhor. Salva esse marido, ó Deus. Salva essa esposa, Jesus. Salva esse filho, Jesus. Salva, Senhor, esta sobrinha, Jesus. Salva, Senhor, este enteado, Jesus.
Salva, Senhor, aleluia, este primo. Salva, Senhor, este familiar. Nós cremos no teu poder, Senhor. Nós oramos nesta noite, mas te pedimos, Espírito Santo, traz, Senhor, esta palavra aos nossos corações nos próximos dias. Nos faz lembrar do que o Senhor está falando e nos faz orar por esta causa. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo, em o nome santo de Jesus Cristo. Amém.